Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. 9 de setembro de 2024, segunda-feira. Gente, o Senhor está voltando, o tempo está voando. Nosso Senhor é bom em todo tempo. Louvado seja o nosso Deus. Eu sei que nós estamos estudando o Evangelho de João, mas eu queria ler com vocês o Salmo 55 antes da gente orar e iniciar. Você que puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Salmo 55, queria iniciar de uma forma diferente hoje. Glória a Jesus. Independente de quanto nós somos agora, de quanto seremos depois, o importante é fazermos aquilo que o Senhor tem nos colocado a fazer, não é? Salmo 55 diz o seguinte: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade, a destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com que eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração, suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, fará descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Senhor, nessa noite nós louvamos o teu nome pela tua palavra. O Senhor é Deus que cuida dos seus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti, a confiar em Ti, na Tua palavra, Senhor, nas Tuas decisões. Nos ensina a descansar, Senhor, nas Tuas escolhas. Dá ao nosso coração, Senhor, o descanso que é Te servir. Pai, ainda que venham situações adversas diante de nós, que vêm nos afrontar, situações, Senhor, em que nós não sabemos lidar, nós lhe pedimos nesta noite, nos dá discernimento, nos dá entendimento e nos dá amor. Um amor, Senhor, que vem de ti, um amor inexplicável, para que possamos, Senhor, viver realmente
a tua palavra e a paz que excede todo entendimento. Nós entregamos as nossas preocupações ao Senhor, porque o Senhor nos sustém, o Senhor nos guarda e nunca permitirá que nós venhamos cair. Nós te louvamos nesta noite no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Gente, nós estamos em João, capítulo 7. Vamos encerrar o capítulo 7 e vamos iniciar o 8. Por favor, abra sua Bíblia aí, acompanhar com a gente. Glória a Jesus, aleluia. A paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu aumentar aqui, gente. Acho que vai ficar melhor. Aí. João 7, glória a Deus. Nós estamos quase encerrando João capítulo 7. Abra a sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação, leia comigo João 7, versículo 45 até o 53, que diz assim: Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, aos quais lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Glória a Jesus. Gente, lembrando na nossa mente aí o que está acontecendo. João capítulo 7 ainda é aquela conversa que Jesus estava tendo com os fariseus, os judeus, os sacerdotes que comandavam as leis do templo, que ensinavam no templo. Ensinavam as pessoas, diziam o que era certo e o que era errado, tá? Ainda está naquela discussão, naquela conversa. O que que vai acontecer? Lembra que eu falei que a conversa estava ficando acalorada? O clima estava ficando estranho, estava ficando esquisito, estava começando a ter discussão. E a intenção desses sacerdotes, dessas autoridades, era o quê? Era prender Jesus. Eles queriam tirar Jesus da jogada, tirar Jesus do caminho. Aí no versículo 45, vai dizer assim: olha, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Os guardas voltam diante das autoridades, tá, do templo. Lembra que a gente tenta fazer uma comparação? Não é igual, mas só para a gente criar uma cena na cabeça, fica mais fácil. Os guardas estão voltando para falar com os pastores, por exemplo, tá? E quando eles voltam, esses líderes ali, eles fazem o quê? Perguntam para os guardas: Ué, vocês voltaram sem ele? Por que que não trouxeram ele? Então, os guardas tinham sido enviados para poder prender Jesus, certo? Aí, o que que os guardas vão responder para esses sacerdotes? Olha aí no 46. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Quer dizer, os guardas voltaram impactados com o que Jesus tinha falado. O que que esses fariseus vão responder? Será que vocês também foram enganados? Imagina a discussão. Os guardas voltam e eles perguntam: Ué, vocês não trouxeram Jesus? Fala assim: ninguém nunca falou como ele. Aí eles falam: vocês também foram enganados? Entraram na lábia dele, na conversa dele? Por um acaso, olha o que que ele fala aqui, ó, no 48. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. O que eles estavam fazendo? Desfazendo das pessoas, achando que por eles terem conhecimento ou conhecimento que eles pensavam ter, eles sabiam mais do que as pessoas, então
Nós que somos a autoridade, ninguém aqui está acreditando. Só quem pode estar acreditando é quem não entende nada de lei, ou quem não entende nada de Bíblia. Quem que tá aí dando confiança para esse Jesus? Só pode ser essa ralé que não sabe de nada. Porque quem estudou não dá confiança. Eles estão fazendo o quê? Está desfazendo das outras pessoas. Aí o que eles respondem no 49? Não, mas essa ralé que nada entende da lei ainda chama de maldito, dizendo que as pessoas comuns eram malditas. O que vai acontecer aqui? Lembra do Nicodemos, daquela passagem? Quem não viu, volta lá na nossa playlist, lá no canal da igreja, no YouTube. Nós estudamos sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse mesmo Nicodemos, que estava ali no meio, tá, daqueles homens, vai chegar em defesa. Vai dizer assim: olha, você acha que é certo vocês julgarem um homem desse jeito, sem direito de defesa, sem ele poder falar? Olha o que ele fala aqui no 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado, Jesus perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Aí essas autoridades vão virar para Nicodemos e dar um fora nele e falar assim: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Assim, desfazendo totalmente, achando que sabiam de tudo. Ah, você também é da Galileia? Você vai ver lá nos escritos dos profetas, vai lá, confere na Bíblia se isso está escrito lá que vem algum profeta da Galileia. Você vai ver que não vem. Mas Nicodemos era uma pessoa que conhecia da lei, mas ele tinha um coração inclinado para Jesus. O que ele vai fazer? Ele, conhecedor da lei, ele vai pedir que eles sejam imparciais. Vamos julgar isso de forma correta. Do jeito que está sendo feito isso, não está correto. O que eles vão dizer? Eles não querem nem saber. Eles vão logo julgar, falando assim: você só pode ser também desse mesmo povo, da Galileia. Se você olhar lá na lei dos profetas, e a lei e os profetas, você vai ver que não vem profeta da Galileia. Só que existem profetas que vieram da Galileia. Um deles é Jonas. Sabe a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe? Quando a gente era criança, pelo menos eu ouvia, né? Que Jonas tinha sido engolido por uma baleia. Na realidade, a Bíblia não diz baleia, diz que é um grande peixe. Jonas, ele era da Galileia, lá de Samaria. Vai lá na sua Bíblia, em 2 Reis. Vamos conferir de onde era Jonas. Por que a gente está vendo onde é Jonas? Para ver que eles estavam enganados. Vinha profeta da Galileia, sim. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. 2 Reis, Antigo Testamento, capítulo 14, versículo 25. Amém? Encontraram? 2 Reis 14, 25. Diz o seguinte: foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Aí o que vai acontecer? Você vai dizer assim, mas aqui não está dizendo que Jonas veio da Galileia. Mas se a gente prestar atenção aqui no capítulo 14, do versículo 23 em diante, está falando do reinado de Israel. Lembra que a capital de Israel era Samaria? Quando a gente falou sobre a mulher samaritana, a gente estudou sobre Reino do Norte, Reino do Sul, o Reino de Judá, o Reino de Israel. E Israel, a capital era Samaria. Nosso querido, amado profeta Jonas era de Israel, era lá da Galileia, lá de Samaria.
Então, existe profeta que veio da Galileia, sim. Esses homens que diziam conhecer tanto da palavra, não sabiam nada da palavra. O excesso, o orgulho, muito orgulho, eu sei muito, eu não vou ouvir, né? Nós sabemos quem são eles para falar alguma coisa. Eles estavam totalmente equivocados. Na hora ali, no alvoroço do orgulho, na discussão, eles falam para Nicodemos: verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Isso é triste demais, né? Homens que deveriam ser usados para abençoar as pessoas estavam sendo usados para trazer muitos problemas. Vamos iniciar agora o capítulo 8. Você está em João 7. Você viu que João 7 é bem grande, né, gente? Acontece várias coisas em João 7. Vai lá para sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 1 até o 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou em algumas outras traduções vai estar: vá e não peques mais. Essa passagem aqui, observe bem a, a tentativa de armar uma cilada contra Jesus que eles fizeram. O que vai acontecer aqui? Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Ele tinha o hábito de ir para o monte orar. Aqui não diz que ele foi orar, mas a gente pode subentender que sim, porque ele tinha o hábito de ir para lá orar. E orava de madrugada, orava à noite. No versículo 2 fala assim: Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Então ele volta para o templo, lembra? Ele estava antes, agora ele volta para o templo. E todo o povo estava reunido ao redor. Aonde Jesus estava, o povo ficava ao redor dele. Aonde Jesus estava, as pessoas queriam aprender de Jesus. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou-se para ensiná-lo. Enquanto ele estava ensinando, trouxeram uma mulher que, segundo os que a trouxeram, foi pega em atos de adultério. Eles viram para Jesus, mostra-se, olha, essa mulher foi pega em atos de adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. A questão é a seguinte: eles só trazem a mulher. Eles estavam querendo criar uma situação controversa para Jesus, para ver o que ele ia fazer. Se ele fala para apedrejar a mulher, ele ia ter problema com o povo. Se ele diz que não é para apedrejar, ele vai ter problema com as autoridades, porque, segundo eles, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Só que, observe que eles trazem só a mulher para ser apedrejada. Aí a gente vê uma situação dessa e pensa assim, uau, mas a Bíblia é contra a mulher, né?
Trouxeram só a mulher e queriam apedrejar só a mulher. Jesus é contra as mulheres. Jesus não é contra o homem nem contra a mulher. Existia uma lei, sim, no Antigo Testamento, que a pessoa pega em ato de adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas observe o que a lei dizia, já que eles queriam seguir a lei, eles teriam que fazer direito. Vai lá em Levítico capítulo 20, Antigo Testamento da sua Bíblia, um dos primeiros livros, é o terceiro livro da sua Bíblia. Levítico, capítulo é o 20. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da sua Bíblia. Gênesis 20, versículo 10. Olha o que diz. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se eles estavam tão preocupados em seguir a lei, dê o homem. Quem comete adultério sozinho? Cadê o homem com quem ela estava? Eles disseram que ela foi surpreendida no ato de adultério. Vai lá para sua Bíblia, vamos analisar a situação. João 8, versículo 4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em atos de adultério. Na lei de Moisés, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Ué, mas o homem não? Cadê o homem que estava adulterando com ela? A lei não diz isso. Então, eles queriam criar uma situação para acusar Jesus. Eles não tinham nenhum momento a intenção de ser zelosos com a lei, de aplicar a lei, ou fosse algo que eles pensassem, a gente precisa fazer isso como para servir como exemplo. Não, eles realmente não estavam nem aí para a situação da mulher. Eles não estavam preocupados em nenhum tipo de perdão, eles não queriam resolver a situação, eles queriam, independente da situação, mesmo que tivesse que matar uma pessoa inocente para acusar Jesus, eles estavam dispostos a fazer. Porque você imagina se as pessoas começam a apedrejar essa mulher. Mas Jesus, é dito aqui que Jesus abaixa a cabeça e começa a escrever. A gente não sabe o que que Jesus escreveu, então se a gente não sabe, a gente não pode inventar, né? Sabe-se lá o que ele escreveu. Mas esse negócio de escrever, ele dá um tempo ali, ele está criando um certo suspense. Jesus está dando um tempo para que eles pensem. E o que que acontece? Jesus fala assim: se algum de vocês, versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Algum de vocês está sem pecado aí? Tá todo mundo ok? Pode lançar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. O único que poderia ali apedrejar essa mulher seria Jesus, era o único que não tinha pecado. Mas ainda assim ele não faria, até porque se ele fosse para seguir a lei ao pé da letra, ele teria que pedir a presença de com quem ela estava, porque ninguém comete adultério sozinho. O que é que vai acontecer no versículo 9? Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Meu Deus! Meu Deus! Ficou só Jesus com a mulher em pé diante dele. Quer dizer, quanto mais velho, mais pecado, né? Os mais velhos foram saindo primeiro, foi saindo, largando as pedras, indo embora. Quando a gente começa a olhar para nós, uau, quanto pecado eu tenho? Como que eu posso acusar a outra pessoa? E Jesus diz para ela: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado, ou vá e não peques mais. Esse finalzinho aí, do versículo 11, é interessante a gente lembrar o seguinte: as pessoas têm o hábito de dizer assim, não, Jesus perdoa. Jesus é. Que isso, Jesus é amor, tá tudo ok, ele aceita tudo. Não, e o que que ele falou aqui? Eu também não vou te condenar.
mas abandone essa vida de pecado. Mas é hora de você mudar a sua atitude. Mas é hora de você agir diferente. Porque se você continuar nessa vida de pecado, então Jesus nos perdoa, mas a gente precisa mudar. A gente precisa agir de forma diferente. A gente não pode continuar fazendo o que a gente fazia simplesmente porque Jesus perdoa. Não é assim que funciona. Isso não é arrependimento. Não é verdade? Isso não, se não tem mudança de comportamento, não existe arrependimento. A gente precisa analisar. Vamos lá, capítulo 8 de João, versículo 12. Diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que tira todos das trevas do pecado. Sobre Jesus ser a luz do mundo, você pode voltar lá também na nossa playlist, capítulo 1 de João, quando fala que Jesus é a luz veio, não é? Então, volta lá para a nossa playlist lá e assiste o estudo do capítulo 1 de João, onde a gente explica o que que é Jesus sendo a luz do mundo. Versículo 13: os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Por que que os fariseus, aqui no capítulo 3, estão falando assim? Olha, você está falando de você mesmo, então seu testemunho não é válido. O que que acontece? Quando a gente estudou Êxodo, a gente viu sobre isso. Quando Moisés começa a ensinar o povo a lei, começa a ensinar a organização das coisas, porque lembra, o povo era escravo no Egito. E agora era um povo livre, estava nascendo uma nação que deveria ser uma nação de sacerdotes, uma nação que iria ensinar as outras nações a servirem ao Senhor. Então eles precisavam aprender os primeiros passos. Uma das coisas que foi ensinada entre tantas leis que eles receberam era: testemunho para ser válido teria que ter pelo menos duas pessoas para testemunhar. Alguém que fosse levado a julgamento, fosse acusado de alguma coisa, teriam que ter pelo menos duas pessoas como testemunha. Lembra que testemunha fala do que viu e não do que pensa que viu, e nem da opinião da situação. Testemunho é o que a gente viu. Então, tinha que trazer pelo menos duas testemunhas para servir ali a favor ou contra daquela pessoa. Tá? Então, o que que vai acontecer? Eles estão dizendo isso. Olha, você, Jesus, está falando de você mesmo. Então, o seu testemunho não está valendo. Você está dizendo que você é filho de Deus. Você está dizendo que você é a luz do mundo. Você está falando um monte de coisa aí. Nós precisamos de testemunhas para confirmar que você é isso que você está dizendo ser. Lembre-se que os fariseus são os doutores da lei do Antigo Testamento. Que lei é essa? A lei que o povo recebeu quando saiu do Egito. Moisés recebe de Deus e passa para o povo. Como eles deveriam se comportar, o que deveriam comer, como lidar com as outras pessoas, viver em sociedade. Eles precisavam aprender, porque eles eram cativos, eles eram escravos no Egito. É igual quando a pessoa se converte e vem para o Evangelho, ela está aprendendo uma nova vida. Está deixando a vida de pecado e começando a aprender como se comportar, como agir, como falar. O povo recebeu uma lei e estava aprendendo como tinha que agir. Então, esses fariseus, doutores da lei, eles estão presos nisso aí. Então, toda hora que eles falam com Jesus, eles vão lá para a lei, porque eles querem viver a lei. Eles entendem que eles precisam cumprir a lei. Só que a gente viu que a intenção deles não é essa. Eles não estão a fim de cumprir a lei, eles querem acusar Jesus. Então, eles falam assim: olha, o seu testemunho não é válido porque você teria que trazer pelo menos dois aqui para testemunhar a seu favor.
Aí no versículo 14, o que que Jesus responde? Fala assim, ó: Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido, foi o que eu acabei de falar. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então, o que que Jesus está falando? Olha, vocês estão seguindo aí padrões humanos de julgamento. O meu padrão de julgamento não é feito como é feito dos homens. E outra coisa, vocês querem testemunha? Mais testemunha do que o próprio Deus? Eu tenho uma testemunha a meu favor, que é o próprio Pai. Ele é testemunha a meu favor, porque eu estou fazendo o que ele manda eu fazer. Então Jesus tinha testemunha, sim. E ele fala: o seu julgamento é totalmente errado, não é um julgamento dentro do que Deus ensinou. Versículo 19. Então lhe perguntaram: onde está o seu pai? Eles estavam totalmente perdidos, conversando com Jesus, ouvindo Jesus, discutindo com Jesus, querendo prender Jesus, mas não tinha entendido nada, 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 nada. E eram os doutores da lei. Meu Deus, não tinha entendido nada, 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 nada. Pergunta: onde é que está o seu pai? Meu Deus, desde o começo, Jesus está dizendo quem é o pai. Quantas vezes, né? O Senhor fala, 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 e a gente fica assim, sem entender nada. Como que a gente consegue entender o que Jesus está falando? Através do Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles não queriam, eles não abriam o coração, eles não permitiam ser convencidos. Eles não queriam saber. Eles queriam fazer a vontade deles. E o que que vai acontecer? Eles vão ficar cegos e surdos, totalmente enlouquecidos. O Senhor Jesus fala, o Senhor Jesus diz, mas eles não entendem. E quantas vezes isso acontece? Jesus fala, fala, fala e a gente não entende. 19. Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Gente, Jesus pregava abertamente. Ele não se escondia, ele pregava no templo, no meio das autoridades, no meio do povo, no monte onde o povo sentava em volta. Lembra quando deu a multiplicação dos pães e peixes? Sentava ali e ensinava ao povo. Gente, Jesus não se escondia. A gente vai ver que quando Jesus é preso, ele vai dizer assim: o que que vocês estão vendo comigo com pau, com espada, com pedra? Eu não tive com vocês esse tempo todo no templo? E vocês não me prenderam? Por que que agora precisam fazer isso? Jesus não se esconde. Ele está no templo ensinando. Mas por que que não levam ele? Porque ainda não era a hora de ser levado. Lembra que Jesus se entregou, tá? 21. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Gente, isso é um versículo terrível, porque ele fala aqui, Jesus diz assim: Olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu quero ir aonde Jesus está. Eu quero ir para onde Jesus vai. Eu quero ir para onde Jesus está, para onde ele me levar. Mas como que eu posso ir aonde Jesus está? Estar aonde ele está? Procurar estar aonde ele está? Como que eu consigo isso? Só tem um jeito: se eu me arrepender dos meus pecados. Porque Jesus diz assim: olha, eu vou embora. Eu estou lendo 21, tá? Do capítulo 8.
Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Sem Jesus, a gente morre nos nossos pecados. Não poder ir aonde Jesus vai é literalmente ser condenado ao inferno. Como que a gente consegue ir aonde Jesus está? Só em arrependimento dos nossos pecados. Não tem outro caminho. 22. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Gente, eles estavam muito ruim da cabeça mesmo, né? Totalmente perdidos. Quem é seu pai? Ih, eu acho que você está querendo se matar, hein? Eles deviam estar achando, provavelmente eles pensavam que Jesus estava doido. Eles começam a pensar que Jesus queria se matar. Versículo 23. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Lembra que a gente falou que essa duas palavras, eu sou, é a mesma palavra que o Pai usou, que Deus usou quando se apresentou para Moisés? Moisés fala para ele assim: que Deus que eu vou apresentar lá para o povo dizendo que está me enviando para libertar? Aí Deus responde para Moisés: diga que o eu sou te enviou. Deus não dá nenhum nome. Ele diz: eu sou o que sou, eu sou, eu sou. Jesus vai usar a mesma forma de falar aqui. Ele diz assim, olha lá, versículo 24: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Se a gente não crer que Jesus é Deus, a gente vai morrer nos nossos pecados. Quando a gente crê que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, a gente se submete, a gente se entrega. E essa santidade extraordinária, que vem destruindo, feito uma bomba atômica, ela faz com que a gente se renda, com que a gente se arrependa dos nossos pecados, se entregue diante dele e entenda que ele é Senhor, eu preciso me arrepender. A gente se sente destruído, pecador, pequeno, desesperado, fadado ao inferno. Ele fala: se não crer que eu sou, se não crer que eu sou Deus. Lembra que o livro de João, o Evangelho de João, sempre fala, o tempo todo, ou crê que Jesus é Deus ou não crê? Não tem outro jeito. Quem não crê que Jesus é Deus, não vai ser salvo. Quem crê que Jesus é um profeta, é um lunático, é um cara que fez coisa boa, que ajudou muita gente, e as ideias dele podem ser até seguidas, não vão reinar com Jesus. Tem gente que fala assim, mas você não pode dizer isso. Gente, a Bíblia está dizendo isso. Como que eu posso viver num reinado onde Jesus é rei, se eu não estou interessada em viver nesse reino, se eu não entendo que Ele é o rei, se eu não entendo que Ele é o Senhor, se eu não recebo Ele por Senhor, então eu não quero estar lá. Vou fazer o que lá? Não vou querer estar lá. Então eu preciso ter entendimento que Ele é Deus, o eu sou. Versículo 25. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Aí eles vão perguntar de novo: quem é você? Aí Jesus: é o que eu tenho dito o tempo todo. Eu sou. Eles diziam saber tanto de lei, mas não estavam lembrando que o eu sou se apresentou para Moisés. Sabiam tanto do que Moisés havia ensinado e tinham esquecido. Quem é você? Jesus fala: eu estou dizendo todo quem eu sou. Versículo 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi.
Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, olha, de novo, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. O que vai acontecer aqui? Jesus, aqui no versículo 27, no 28, ele vai estar falando já da crucificação. Ele vai começar a apontar para a crucificação. Então disse Jesus: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Levantarem aqui, o Senhor está apontando para a cruz. Ele foi levantado na cruz, foi preso e levantado na cruz ali, tá? Saberão que aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, Jesus está apontando aqui para a crucificação, ele já está falando. E diz que o Pai não o deixou sozinho. Eles queriam saber se esse testemunho que Jesus estava dando tinha alguma validade. Eles queriam que alguém testemunhasse dizendo: não, realmente ele é Deus. Eu posso dizer que ele é. Aí o outro também chegasse e dissesse também. Só que Jesus ele usa como testemunho válido para ele mais do que qualquer pessoa. Ele usa o próprio Pai. E ele diz: Eu sou. Eu e o Pai somos um. O Senhor vai dizer mais à frente. Ele vai usar esse eu sou várias vezes. Minha irmã, mas por que ele usa essa palavra? Porque era a palavra que eles deveriam entender. Lembra que eles são os mestres lá da lei do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? Era para eles entenderem. E eles não estavam entendendo. Porque não estavam se permitindo ser convencidos pelo Espírito Santo. Mas no versículo 30 diz assim: Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Mesmo muita gente não crendo, havia aqueles que estavam crendo. Sempre tem uma terra boa onde a semente cai. Sempre tem alguém que vai ouvir e vai crer. Às vezes você vai pregar a palavra para alguém, ou você vai falar de Jesus, e você não vai saber quão grande obra o Senhor fez através dessa semente que você lançou. Porque nós lançamos a semente. Que semente é essa? É a palavra, tá? Qual é a terra? É o coração da pessoa. Mas quem é que dá o crescimento quando você joga uma semente? Se você pegar uma semente e for plantar ela, você pode ter a terra, você pode ter a semente, você pode ter o adubo, você pode ter toda a tecnologia. Mas se Deus não der o crescimento dessa semente, quem faz esse crescimento é o próprio Deus. Então, na Bíblia, a semente é a palavra, a terra é o coração. Então, quando nós falamos de Jesus para alguém, nós lançamos a semente nessa terra. Essa terra ela pode ser uma terra boa, que é o coração da pessoa, que é a pessoa que está recebendo a palavra. Pode ser uma terra boa, pode ser ter uma terra cheia de pedras, pode ser uma terra cheia de espinhos, uma terra seca. A gente não sabe. Nosso trabalho é só lançar a semente, lançar a semente, lançar a semente. Quem vai dar o crescimento dessa semente? É o próprio Jesus. Você vê que o próprio Jesus falando, muitos não creram, mas teve muitos que creram nele sim. Era o próprio Deus falando. Imagina nós falando. Imagina a gente ensinando, a gente pregando, ou a gente aconselhando. Só o Espírito Santo pode convencer. Só o Senhor pode dar crescimento nessa semente. Irmã, então o que eu faço? Continue falando. Continue falando de Jesus. Continue mudando seu comportamento pelo que o Espírito Santo tem feito na tua vida, porque agora você serve a Jesus. Continue agindo como um cristão deve agir, em amor, em perdão.
em reconciliação, em cuidado, em zelo. Isso realmente é servir a Jesus. E muitos vão começar a seguir Jesus, crer em Jesus. Jesus chegava, pregava para muitos. Lembra quando a gente falou sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? O que que aconteceu? Muita gente estava indo atrás de Jesus por causa do pão que perece, lembra? Você que não assistiu, volta lá. Por causa do pão que perece. Depois que estava de barriga cheia, muitos foram embora. E toda vez que eu leio essa passagem, eu penso assim: uau, Jesus ficou bem bravo mesmo. Ficou muito bravo. Porque no final, o que que ele diz? O pessoal começa a ir embora, porque depois de todo mundo de barriga cheia, Jesus continua ensinando. E o pessoal começa a achar que essa palavra está muito pesada. Não, isso não é para mim. Não, tá ensinando muito pesado. Não, é impossível alguém seguir isso. Ah, não dá para largar esse pecado. Não dá para deixar de ser. Ah, não dá para perdoar fulano. Ah, não dá para eu largar isso nem aquilo. É pesado demais para mim. Eu queria só encher a barriga na hora. E as pessoas começam a levantar e ir embora, vai indo embora, vai saindo e ficam algumas pessoas e os discípulos. Jesus vira para os discípulos e fala assim: e vocês não vão querer ir embora também, não? Pode ir embora. Quer dizer que nem quando Jesus pregava, todos ficavam ouvindo e seguiam. Imagina quando a gente falar. Mas o importante é que seja pregado, porque a gente não sabe. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Na semana que vem, a gente vai continuar o capítulo 8 aqui do versículo 31 em diante. Nós temos em João, são 21 ou 22? 20, 21 capítulos. 21 capítulos. Semana que vem a gente talvez encerre o capítulo 8 e assim a gente vai continuar. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar no grupo, pode colocar no comentário do YouTube, pode mandar para a gente. Vai lá no canal da igreja, compartilha, agora fica mais fácil de enviar, né? Não tem aquela coisa de digitar senha mais, não tem mais essa dificuldade, você pode enviar para quantas pessoas você quiser. E isso eu tenho certeza. É a semente que você está lançando. É a semente que nós estamos lançando. E o Senhor é que dá o crescimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Ele dá o crescimento. Que o nosso coração seja transformado pela palavra. Que a gente consiga ter um coração que cede ao Espírito Santo. O Espírito Santo, só ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar? No nome de Jesus? Senhor, nesta noite nós louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela tua palavra. O Senhor é Deus que perdoa mulher adúltera. O Senhor é Deus que perdoa fariseus orgulhosos. O Senhor é o Deus que me perdoa. Muito obrigada pela tua misericórdia, Senhor. O que seria de nós? Nós, nessa noite, nos arrependemos dos nossos pecados, porque nós queremos estar aonde o Senhor está. Queremos estar junto do Senhor, para onde o Senhor for, nós queremos ir. Pai, nos fortalece nessa jornada de pregar a tua palavra, nesse tempo, Senhor, de aprender de ti, de mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, mudar o nosso agir, a nossa mente. Espírito Santo, nessa noite eu lhe peço, visita cada coração, visita cada casa que está, Senhor, ouvindo, Pai, esse estudo, participando conosco, os que escutam agora, os que vão escutar no futuro. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra é viva, é poderosa. O Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é o Deus que transforma. Pai, ainda que muitos não venham crer, sempre haverá aquele que vai receber a palavra como semente.
e o coração, Senhor, como uma boa terra para brotar essa palavra maravilhosa, que dê muitos frutos. Senhor, renova as nossas forças, nos dá um sono restaurador nesta noite. Sonhos espirituais, revelação do alto. Nos fortifica em Ti. Nos dá uma semana de bênção, Senhor. Nos ajuda a ser verdadeiras testemunhas de Ti. Queremos, Pai, refletir a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Gente, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Fernanda, muito obrigada. Deus te abençoe. Otávio, Deus abençoe. Tem um Zoom aqui, usuário do Zoom, eu não sei quem é. Deus abençoe você e a sua vida. Eu não sei quem é, gente. Quiser escrever o nome para a gente saber quem é. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira. Na quinta-feira, o estudo já vai estar lá no canal do YouTube. Vocês, por favor, nos ajudem compartilhando, enviando para as pessoas, indo lá, colocando um comentário. Glória a Deus, Fernanda. Muito obrigada, gente. Bom descanso. Até segunda. Fiquem com Deus.